A arte secreta de vencer a gravidade foi praticada desde os primórdios da civilização. A levitação é o processo pelo qual um objeto é suspenso por uma força física contra a gravidade, e cientistas sugerem que a sua explicação leva a áreas químicas e físicas, mas também às regiões sutis além da nossa realidade perceptiva tridimensional. Existem duas forças que prevalecem na natureza: a gravitação e a levitação. Enquanto a gravidade é reconhecida como uma força física poderosa no cosmos, a levitação não é reconhecida pela ciência convencional, mesmo sendo tremendamente importante na natureza. A levitação pode ser descrita como a força vital presente em todas as coisas vivas saudáveis, particularmente as mais jovens, o que dá uma sensação relativa de leveza. Ela enfraquece gradualmente com a idade, de modo que os idosos tornam-se conscientes do peso dos seus corpos e da dificuldade maior de locomoção. E quando essa força de levitação se retira, o mesmo acontece com a força vital do corpo. O termo levitação é derivado da palavra grega levit e significa uma força de sucção formativa e propulsora, na qual uma energia atômica metafísica é ativa, cuja direção de propagação é principalmente vertical. A energia da levitação brota de um movimento particular. Todo o universo está em movimento, e o movimento na natureza não está em linhas retas, mas em espirais ou vórtices em espiral, onde as espirais são a forma real da energia, o movimento natural da vida, da estrutura das galáxias até o átomo. Cada movimento causa mudanças na vibração molecular ou atômica. Dependendo do movimento, formas de construção ou degradação da energia podem ser desenvolvidas, e somente o equilíbrio adequado entre a gravitação e a levitação, entre as forças atrativas e as forças de pressão, torna possível que os planetas individuais e os vários sistemas solares se movam ao longo dos seus cursos como partes das nebulosas espirais. A explicação da levitação leva a áreas químicas e físicas, mas também às regiões sutis além da nossa realidade perceptiva tridimensional. Nos tempos antigos, a levitação era praticada na Índia e no Tibete, onde os levitadores antigos podiam se elevar até 90 centímetros acima do solo e podiam ficar no ar por horas. Isso significa que a antigravidade como conhecimento existe desde os primórdios da civilização. As partículas mais fundamentais que compõem a matéria atraem o éter de todos os lados, e esse movimento do éter para o material agregado, como por exemplo a Terra, é a essência da gravidade. Quando o fluxo do éter em torno de um corpo é canalizado, isso pode fazer com que ele fique sem peso ou se eleve. Essa interação com o éter pode ser feita de diversas formas, incluindo sonora, magnética, elétrica, térmica, eletromagnética ou até mesmo pelo poder da mente.
Por exemplo, a antigravidade acústica é uma técnica para controlar o fluxo do éter através dos sons, uma técnica que parece mágica ao observador. De acordo com o cientista Olaf Alexanderson, os sacerdotes tibetanos, os lamas, eram capazes de levitar pedregulhos a altitudes muito altas com muito conforto, mesmo sem contato físico, sabendo que um campo sonoro vibrante e condensado pode anular a gravidade. Através da levitação baseada exclusivamente em instrumentos elétricos, conhecida como a eletrogravidade, é possível controlar a gravidade levando uma nave em feixes de energia que repelem a matéria, e ela começou a se desenvolver em meados de 1947. Porém, a origem da eletrogravidade remonta à virada do século XX, com o trabalho do físico Nikola Tesla com descargas de choque de alta tensão. Segundo Tesla, a formação da matéria tem a sua causa nos movimentos de ondas em espiral no espaço. De acordo com Tesla, um campo de força explica os movimentos dos corpos no espaço, onde o éter tem uma função indispensável nos fenômenos da gravidade universal, na inércia, no movimento dos corpos celestes, assim como de toda a matéria atômica e molecular. O físico Thomas Brown foi capaz de desenvolver a tecnologia de discos voadores o suficiente para ser praticamente viável para a antigravidade. Uma reação leve da eletrogravidade é a ionização do ar ao redor das naves voadoras, fazendo com que elas pareçam cores fortes que giram, uma imagem surpreendentemente semelhante aos relatos da maioria dos observadores de OVNIs. A levitação é criada pela curva espiral cicloide, e no centro da espiral energias são criadas que não podem ser compreendidas mecanicamente, já que elas são formas de energia psíquica. Essa energia levitativa é por vezes chamada de diamagnetismo, que é uma emanação ou fluxo do éter universal. Em 1919, o pesquisador Victor Schauberger descobriu que a espiral pode ser adaptada para usos técnicos na forma de um impulsor de sucção. Quando o ar ou a água é enrolado de forma centrípeta, ou seja, de fora para dentro, a espiral se concentra e se contrai. Essa contração esfria e o processo de resfriamento cria um vácuo. O vácuo novamente tem um efeito de sucção e, como a espiral gira cada vez mais rápido, todo o processo gera uma força levitativa, a força primária toda animadora, a energia atômica original. Os espíritas e as comunidades religiosas tendem a interpretar a levitação mística como o resultado da ação sobrenatural, da sintonização com o espírito, e muitos médiuns afirmam ter levitado durante os níveis mais elevados de consciência. O levitador mais prolífico e bem documentado foi Daniel Home, que foi observado supostamente levitando para fora de um prédio, e ele também podia fazer com que mesas e cadeiras se levantassem no ar. Home permanecia em plena consciência ao longo desses feitos e os atribuiu à ação de algum tipo de energia mágica. Existem áreas de vórtices gravitacionais ao redor da Terra que foram exploradas para fins de levitação e antigravidade ao longo dos tempos, e Home viveu em uma área do ponto da grade da Terra, localizada no lago Ontário. Especula-se
que essa região pode ter agido como um dispositivo de disparo bioelétrico propício ao seu desenvolvimento psíquico. A força levitadora é produzida pelo diamagnetismo existente na superfície da Terra, que opera a 90 graus do eixo magnético. Nesses pontos, a energia flui diamagneticamente de forma vertical e sem rotação, e esse fluxo de energia não giratória do campo de força é o que causa a levitação espontânea. A energia que emana nesses pontos é espiritual, uma energia escalar que é a forma mais elevada de energia no sistema energético da Terra. Essa forma de energia é uma onda eletromagnética não hertziana em espiral que viaja através do vácuo em velocidades superluminais, 1 bilhão de vezes mais rápido que a luz. Devido à natureza espiralada da onda, ela é chamada de onda de torção, pois traça um caminho em espiral. Uma vez que este fluxo de vórtices de energia da grade da Terra seja empurrado para cima através ou para dentro da água, fenômenos de levitação espontânea maciça ocorrerão. Os aviões, navios e pessoas desaparecidos relatados frequentemente estão na verdade a milhares de quilômetros no espaço a partir do lance da gravidade do vórtice. Aqueles que foram pegos em tais vórtices implodindo e sobreviveram relatam mudanças de tempo que indicam que essa energia é uma verdadeira distorção espacial que afeta a própria estrutura da matéria. O cientista Andrew Harish afirma que o tempo é um dos fatores essenciais na equação da gravidade e assim mude o tempo e você muda a gravidade, afetando os laços que mantêm a matéria unida. O efeito Hudson é uma coleção de fenômenos que foram descobertos pelo pesquisador John Hudson em 1979. Através de experimentos com ondas escalares usando bobinas de Tesla e um gerador Van de Graaff, ele descobriu efeitos surpreendentes que vão desde a levitação de materiais pesados, a fusão de materiais diferentes e o aquecimento anômalo de metais sem queimar o material adjacente. De alguma forma, o seu dispositivo parece dissociar a organização normal dos átomos em um material, fazendo com que as forças que ligam os átomos sejam desligadas e os átomos fiquem livres para serem moldados em uma nova configuração. Alguns físicos sugerem que a levitação poderia ser o resultado da mente tocar a energia de ponto zero do vácuo quântico em um estado alterado de consciência. O cientista Jean Thury afirma que existe uma substância, uma força ectênica, que conecta a psique e a matéria, que ele chamou de psicoide ou éter psíquico, e que a interação da mente com essa força psíquica pode causar fenômenos de levitação. Isso significa que o espaço vazio do universo não é nada vazio e que tudo o que existe é construído a partir dessa única substância apenas e que tanto o mundo físico quanto o mundo mental brotam dessa energia espiritual. As técnicas já desenvolvidas são forte testemunho da interação potencial da humanidade com a natureza. A levitação pode ser alcançada quando o éter é condicionado por meio de um fluxo adequado e assim, sem a espiral, não pode haver levitação. Essa energia cósmica pulsante é o motor central do nosso ser, o alfa e o ômega da nossa existência,
E em um estado mais elevado de consciência, podemos explorar essa energia e aproveitá-la para transformar o nosso senso da realidade. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu.